Encerradas as convenções nacionais e estaduais dos partidos, o quadro eleitoral vai se desenhando cada vez mais. E a gente está recebendo o cientista político Oswaldo Deon, professor do IBMEC e da UNA, para fazer uma análise sobre o que foi definido até agora no cenário eleitoral. Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Cátia. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Professor Oswaldo Deon, em nível nacional primeiro, quais são as candidaturas mais fortes? Quem são os favoritos depois dessa definição? Eustáquio, eu posso dizer aqueles que ganharam mais nas convenções partidárias do ponto de vista político, não necessariamente do ponto de vista eleitoral, porque as pesquisas serão feitas. Mas do ponto de vista político, tenho aqui a ideia de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teve realmente um reforço importante, trazendo para dentro da sua candidatura a base do governo federal. Então, MDB, PSDB, a despeito da existência de uma candidatura do MDB, do ex-ministro Henrique Meirelles, quase toda a base do governo federal está alinhada nesse momento, junto com o Centrão e o PSDB, no intuito de poder fazer com que o ex-governador de São Paulo tenha uma vaga no segundo turno. Professor... E é por isso, inclusive, que ele trouxe como vice a senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia, que é uma conhecida senadora que teve uma participação destacada no centro e na centro-direita, no intuito de poder tirar os votos de Bolsonaro. Professor, o que significa então a candidatura do Henrique Meirelles, que seria o candidato do governo Temer? Bom, muito provavelmente ele assume o desgaste de um governo que talvez seja o governo republicano mais mal aprovado de toda a nossa história. Então, para que se possa ter, portanto, a aliança PSDB-MDB novamente no governo federal, há uma tentativa de poder fazer com que todo o desgaste que o governo Temer tem neste momento ir para o candidato Meirelles, retirando, nesse caso, qualquer tipo de pressão sobre a candidatura Alckmin. E agora, em relação ao ex-presidente Lula, ele sendo candidato, as pesquisas mostram que ele é favorito, está na frente em todas as pesquisas. Ele não sendo candidato e Fernando Haddad sendo alçado a posto de candidato, ele, ex-prefeito de São Paulo, recebe o capital político de Lula, consegue manter a liderança nas pesquisas? É bom que nós possamos lembrar que o ex-prefeito de São Paulo foi eleito prefeito em uma situação inusitada a partir do apoio do ex-presidente Lula. Ele não obteve a reeleição, mas é importante lembrar de que as últimas pesquisas que foram feitas no dia 20 de julho pela Vox Populi indicam que o ex-presidente Lula tem mais de 40% das intenções de voto à presidência da República neste momento. Então, é bem provável que ele consiga uma transferência muito importante de votos. As medições dizem por volta de 50%, 60%, talvez até mais, fazendo com que o ex-prefeito de São Paulo tenha realmente uma chance de poder chegar ao segundo turno. E que avaliação o senhor faz da candidatura do Bolsonaro neste momento? Talvez politicamente é quem mais tenha perdido nesse momento. Ele não teve condições de poder ampliar politicamente para poder tentar construir uma aliança ao centro. Ele manteve uma aliança entre esse campo da direita, da extrema-direita, ex-militares, o que já tinha sentido nas suas propostas anteriores e não conseguiu ampliar. A despeito de que o general Mourão, que compõe hoje a chapa com ele, é de um outro partido político, que não o PSL, representa o mesmo campo político. Então ele teve parte importante da sua base retirada, removida, da mesma forma que ele vai deixar, no caso, a partir agora do final do mês, a televisão, a campanha política, nós veremos uma vez a cada 3 dias uma inserção do candidato Bolsonaro. E nós comparemos, então, com Geraldo Alckmin e a candidatura do PT, que terão por volta de 40% e por volta de 20%, não só do programa eleitoral, da quantidade de tempo, mas também das inserções que nós veremos a partir aí do final do mês. E aqui em Minas, professor Oswaldo Deon, quem são os candidatos mais fortes? Quem pode e deve ir ao segundo turno na avaliação do senhor? Claro que o Palácio da Liberdade tem muito apoio político, não só pela importância do governo estadual, pela quantidade de apoio que o governador Pimentel tem na Assembleia Legislativa, mas é claro que nós temos 2 candidaturas que desafiam mais diretamente
e que nas últimas pesquisas tem alguma condição de poder retirar o incumbente, que é do senador Anastasia e do deputado federal do DEM, não é? Do Rodrigo Pacheco. Existem outras candidaturas, mas essas é que saem das convenções com mais apoio, uma presença mais destacada das bancadas, não só estadual, mas também federal, da mesma forma também que a quantidade de partidos que fazem alianças. Então é importante dizer que o PSB lançou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Essa é uma indicação contestada porque houve uma intervenção no diretório estadual do PSB, a direção nacional, em função de um acordo que preserva os governos de Pernambuco, da mesma forma também que São Paulo, e que tem impacto na candidatura de Ciro Gomes e na candidatura de Haddad Lula, fez um acordo para remover Márcio Lacerda, mas nesse atual momento parece que a candidatura ainda está viva, o que fez inclusive que o MDB pudesse tomar a decisão ainda na madrugada de poder se alinhar com Márcio Lacerda. Então esse seria o quarto nome, mas é impossível dizer nesse momento se essa candidatura fica. Importante dizer também que o MDB se deslocou, que estava na base política do governador e que tem atualmente o vice-governador de estado, né, ligado aí ao governo Pimentel, que se deslocou. Então são movimentos muito importantes, né, a partir das convenções que aconteceram no sábado e no domingo, mas são os primeiros movimentos. Muita coisa pode acontecer, as candidaturas serão confirmadas até o dia 15, as convenções não podem mais acontecer, mas podem ser trocados os candidatos. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o cientista político, professor do IBMEC da UNA, Oswaldo Deon. Professor, obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui no Jornal da Itatiaia. Esperamos poder contar com o senhor em outros momentos. Bom dia. Sempre um prazer, Kátia. Grande abraço, professor. Gente trabalhadora. Assim é o brasileiro. Gente que acorda cedo e faz sua parte. Paga suas contas, paga impostos, dá duro todo dia. Um país como o nosso, grande, cheio de recursos e oportunidades, com pessoas como as nossas, não merece estar do jeito que está. A Operação Lava Jato e a crise estão diretamente 3,5 milhões de desempregados. Vivemos a maior crise de nossa história. E o que nos trouxe até aqui? A falta de planejamento, a falta de ética. Vivemos o resultado de governos desastrosos, do despreparo, do desperdício e da má administração. Chegamos ao ponto em que alguns colocam até a própria democracia em risco. É hora do PSDB, mais uma vez, colocar o país no rumo certo, no rumo do crescimento, das oportunidades de emprego e da melhoria de vida. Nos últimos 30 anos, sempre que o país precisou enfrentar grandes desafios, grandes crises, nós, homens e mulheres do PSDB, estávamos lá com grandes ideias, com gestões competentes, sempre a favor do Brasil e dos brasileiros. Somos o partido das diretas, do Plano Real, da estabilidade financeira, da rede de proteção social e do crescimento. Criamos programas que revolucionaram a saúde, a segurança e a educação do país. Programas que melhoraram a vida dos mais pobres. Somos o partido da infraestrutura, que diminuiu a burocracia, que deu uma perspectiva de futuro melhor para os mais humildes e que colocou o Brasil entre os maiores. Mais uma vez, é hora de arregaçarmos as mangas, de mostrarmos nossa capacidade, de colocarmos o que temos de melhor a serviço do nosso país. É a hora de devolvermos o Brasil aos brasileiros e estamos prontos para isso. Com o homem certo, que se preparou a vida inteira para este momento. (1976)
Ao saber que seu filho se candidataria à prefeitura de Pindamonhangaba, o pai de Geraldo Alckmin lhe deu importantes conselhos. Geraldo, meu filho, embora você seja médico, gosta da vida pública. Se for fazê-la, lembre-se de 3 coisas. Primeira, dedicação. Política é coisa séria, interfere na vida de muita gente. É preciso fazer com seriedade. Segunda, coragem moral. Nunca abandone seus valores. E terceira, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vá para o setor privado. Vida pública é para servir as pessoas. Médico por formação, homem público por vocação, Geraldo Alckmin foi vereador, prefeito, deputado estadual, 2 vezes deputado federal, vice-governador e 4 vezes governador do estado de São Paulo. Com sua capacidade de gestão e seriedade para realizar, criou um dos maiores programas de obras e serviços da história desse país. Enfrentou grandes crises com liderança e competência, sempre em benefício da população. Geraldo Alckmin fará o mesmo pelo Brasil, pelos brasileiros. Correto, experiente, sempre convicto de suas ideias, de seus ideais. Homem de fé e família. O gestor sério e preparado para tamanho desafio que temos pela frente. Vamos juntos, com Geraldo Alckmin, transformar o Brasil. Oh, meu Brasil, vou ficar de bem com você, voltar a sorrir, de novo sonhar. Não quero mais viver assim. Tristeza precisa ter fim. Sacode a poeira, Brasil. Vamos todos juntos e juntos mudar, caminhar. Geraldo, eu vou, Geraldo, eu vou. Vou de coragem, vida linda.